falando sobre assédio moral, assédio sexual nas empresas. Esse tema rende bastante. Quero dedicar, inclusive, algum desses vídeos para os meus alunos do IBMEC. Sempre encorajo o professor, além dos artigos, é muito importante que você grave um vídeo para a gente, atualize o canal, professor. Então, dedico esse vídeo para os meus queridos alunos do IBMEC. Outro ponto fundamental para entender por que o assédio moral e assédio sexual continuam existindo, apesar das pessoas já saberem o que é, e porque tem tudo para continuar existindo mesmo assim. Porque o assédio moral sexual é efeito de uma causa ou uma ou mais causas, precisamos entender essas causas. Um ponto interessante que eu quero também chamar a sua atenção diz respeito à ponerologia. Poneros vem da maldade, poneros, e logia, o estudo da maldade, o estudo da gênese da maldade, a origem do mal emanando do indivíduo e, consequentemente, para um grupo, socialmente falando. Então, a gente precisa entender, e para isso a bibliografia recomendada inicial, é a Dr. Andrew Lobachevsky, Ponerologia, Psicopatas no Poder. A caracterização de um psicopata é esse egotismo, egocentrismo e egolatria, onde o eu ele se manifesta como o principal objetivo de satisfação, plenitude, mas não só isso, a perda de uma empatia, a perda da empatia. O psicopata ele não manifesta de uma maneira como eu e você manifestamos as emoções, a perda de um ente querido, nascimento de um filho, um casamento, uma cena muito romântica, um filme de cinema que nós ficamos emocionados. O psicopata ele não fica emocionado dessa maneira. Na verdade, as emoções dele dizem respeito mais a ele próprio, não que ele seja isento de emoção. Essas emoções não se manifestam da mesma forma que se manifestam comigo e com você. E o interessante é que o mercado de trabalho, eu vou pegar os últimos 20 anos, mercado de trabalho, eu sinceramente não sei dizer se de maneira consciente ou de maneira não consciente, inconsciente, acabam exaltando características do psicopata. Por exemplo, dizendo coisas do tipo: fulano é um grande profissional, ele não cedeu, não se emocionou, ele é muito frio, muito calculista para essas coisas. Essa frieza, esse calculismo são características típicas de um psicopata. Então, curiosamente, nós acabamos por vezes exaltando características de um psicopata. O que nós estamos buscando é justamente uma humanização das relações de trabalho, e essa humanização impregnada de respeito entre as partes, nessa relação tensa entre empregador e empregado, é uma relação tensa, difícil, mas não é impossível, visto aí que o sistema todo funciona, pessoas trabalhando, e ao ponto de até discutir, isso é um assunto para outro vídeo, felicidade no ambiente de trabalho, alegria. Então, é uma relação tensa, existe tensão? Mas ela é necessariamente prejudicial? Não, já superamos isso. Algumas relações são prejudiciais, não podemos generalizar. Então, dentro desse contexto, a ponerologia ela estuda a gênese do mal. Existem muitas pessoas que ocupam cargos de liderança e que possuem uma psicopatologia. Vitorino, você vai querer dizer então que o assédio moral, o assédio sexual está correlacionado com essa psicopatia? Exatamente isso. Então que esse camarada ele é vítima de uma doença e tal? Também é vítima de uma doença. Então qual o problema que nós temos aí? Primeiro problema é essa ignorância social e a dificuldade que a sociedade tem. E quem é a sociedade? Somos nós, eu e você. As próprias empresas têm, antes de colocar uma pessoa num cargo de liderança, entender qual é o perfil de saúde mental dessa pessoa para ocupar aquele cargo. Eu estou indo assim bem direto ao ponto. Então, temos duas possibilidades. Pessoas que possuem seu perfeito juízo mental, moral,
tá? Consideradas, essa palavra normal é complexa, mas vamos usar aqui a título didático, né? Pessoas normais no quesito saúde mental, ocupando um cargo de liderança. O que significa uma pessoa normal? Significa que ela vai exercer toda a sua régua moral e ela é dotada de empatia, de algum nível de compaixão, que ajuda a regular as relações de trabalho, as relações sociais de trabalho. Agora, o psicopata não. Então, assim, causa e efeito. Por que esse camarada é um psicopata? Nós temos também N causas. Desde danos ocorridos no tecido cerebral, acidentes, mas principalmente ligados à formação dele, tá? A formação desse indivíduo. Existem fatores genéticos correlacionados. Agora, o mais importante que eu quero ressaltar nesse vídeo é a capacidade social, né? E fechando nosso foco no ambiente de trabalho, que as empresas possam ter instrumentos para identificar, principalmente para os cargos de liderança, qual é a qualidade da saúde mental dessa pessoa, principalmente. Porque se nós, e isso acontece muito, isso é o que mais acontece nas redes sociais, é o que mais a gente vê, um julgamento ético-moral de um psicopata. Ora, se a psicopatia dele é uma manifestação, né, aí de uma doença de saúde mental, uma manifestação, seja da personalidade alterada, né, fruto aí de um fenômeno psicopático, eu não posso julgá-lo a partir de uma régua moral. Não cabe. Eu preciso analisar o caso dele e julgá-lo a partir da compreensão desse quadro psicopático. O que nós precisamos fazer? Evitar que pessoas com psicopatia ocupem cargos de liderança. Esse é o primeiro ponto. Essa pessoa precisa ser tratada, ela precisa realmente ser... Ela é impedida de trabalhar, Vitorino. Cada caso é um caso. Nós temos casos que as pessoas não podem trabalhar mesmo porque vão causar sérios danos a todos aqueles que estão ao redor dela e, dependendo do grau, até a si mesmo. Então, existem casos que a pessoa não tem condição de trabalhar. Nós acreditamos, sim, no tratamento, numa reinserção de pessoas com quadros dessa natureza. Entretanto, temos escassez de casos de sucesso para contar. Isso é fato. Então, de maneira mais assim, objetiva, claro, não dá para a gente também aprofundar muito aqui nesse vídeo, mas nós precisamos aparelhar as empresas de mecanismos para filtrar melhor a entrada de pessoas que ocupam cargos de liderança. A negligência de pessoas em cargos de liderança abre um portal gigante para que pessoas, tanto incapacitadas ou pessoas com algum tipo de psicopatia, ocupem cargos de poder, causando aí um efeito de avalanche. Né? Psicopatas no poder geram danos à saúde mental de todos aqueles que trabalham com ele. Cria um nível de pressão, de ameaça psicológica. Os danos são continuados em todos os níveis. Né? O primeiro nível que se relaciona com esse líder psicopata, o nível abaixo, as pessoas acabam aprendendo com ele, repassando. Cria-se uma cultura, né? O que o Dr. Andrew Lobaczewski chama de patocracia, onde essa psicopatia ela chega no nível social, ela chega num padrão cultural, deformando as relações sociais de trabalho humanas, deformando a natureza dessas relações, trazendo como padrão os traços de psicopatia, frieza, ser calculista, enfim, a um nível de individualismo extremado, dentre outros pontos. Reflita sobre isso, a gente continua no outro vídeo.